Então, hoje a gente vai falar de operações financeiras em loteamentos. O mercado de loteamentos, ele muitas vezes parece ter margem de lucro cada vez maior, né? E o que a gente percebe ao longo desse processo todo, com a minha experiência que eu tenho, né, diariamente, é que existem alguns modelos de operações financeiras que a gente precisa de estar atento com elas. Por quê? Porque cada negócio, né, ele tem ali a sua margem de lucro, mas muitas vezes o investidor, seja ele anjo, seja ele equity, seja empréstimo financeiro, seja qualquer uma dessas operações, seja securitização, ela está vinculada ao negócio e também à continuidade da sua empresa. Eu vou contar a minha experiência de uma forma sensacional que eu passei. Eu tive dois modelos de investimentos em negócios diferentes. Um foi um pessoal investindo na minha empresa, né, tendo cotas de participação da minha empresa. O que isso aconteceu? Que cada vez o custo operacional da empresa ia aumentando, como eu falei para vocês, a complexidade de loteamentos exige que a gente tenha um custo operacional alto e muitas vezes desnecessário, como foi o meu caso. Eu pude perceber isso só depois. E o que que acontecia? Esse investidor, ele viu que o dinheiro que ele foi colocando, ao longo do processo, ele foi sendo distribuído em outras atividades, em outros empreendimentos. Isso é um erro muito grave. Por quê? Porque quando você está falando de investidor, o investidor ele quer colocar o dinheiro e ter a rentabilidade dele aqui na frente. Quando você está falando de securitização de recebíveis, ela quer pegar a sua carteira já performada e antecipar o seu recebível aqui uma margem aí de 30%, 40%, chegando 50%, a um pouco menos às vezes, e pegar esse recurso que você recebeu, continuar pagando os terrenistas e depois distribuir esse recurso que você tem para você poder continuar o seu empreendimento. E tem também o equity, né? O equity é a mesma coisa que aconteceu com o investidor que coloca dinheiro numa empresa. O equity vai e aporta milhões de reais para que você possa ter diversos negócios, land bank, em determinado momento aquele equity quer sair do lugar do negócio com uma rentabilidade. O que que acontece com isso? Lembra que eu falei para vocês da complexidade de loteamento? Então, essa experiência que eu tive me fez entender que você precisa trabalhar cada negócio como um só. Se você começar a misturar um negócio com o outro, você vai ter dificuldade. Eu digo, um investidor com o outro, você vai ter dificuldade porque cada negócio tem a sua complexidade. Investidor, equity, securitização, qualquer tipo de empréstimo bancário é específico, inerente àquele empreendimento. Fim. Lembre-se que você precisa pagar o investidor ao fazer a sua conta. Se o investidor não tiver a rentabilidade por ele prometida, ele não continua com você. E se você não conseguir pagar o investidor e ao mesmo tempo manter a operação da sua empresa crescendo, você vai ter apenas um negócio. E às vezes até melhor. Se você tiver apenas um negócio, pelo menos aquele negócio é estruturado a ponto de você ter margem de lucro sobrando para outros negócios. Então isso é sensacional. O maior erro é que as pessoas começam com um, já começam a aportar com outro, começa a pensar em outro, começa a trazer para outro, e aí vai, você entrou no investimento inicial, depois foi para o segundo empreendimento, depois para o terceiro, aí daqui a um tempo está negociando no land bank, e aí você não consegue entregar por causa da complexidade das aprovações, e o que que acontece? Acaba a empresa. Então você precisa de prestar atenção, porque senão você vai ter problema com os investidores, tá bom? Pensa nisso, essa é uma dica. Se quiser você que eu possa te ajudar ainda mais, pode entrar em contato comigo. Vocês sabem da minha competência nesse mercado de loteamento e as experiências que eu passei, elas são incríveis. O conhecimento é uma coisa que eu tenho e que me fez assim cada vez mais crescer. E eu decidi ajudar vocês, né, a não passar por essas experiências que eu tenho passado. E olha, hoje eu estou em São Paulo e estou vendo aqui, chegaram alguns anúncios de Instagram, de empreendimentos na região metropolitana de São Paulo, no interior de São Paulo, e todas vêm ali com um fundo, com uma operadora financeira, com um fundo imobiliário,
Muita atenção, mercado paulista, muita atenção, porque é aqui que eu tive a experiência com grandes empresas, grandes, passando por dificuldade por causa de pegar dinheiro de uma forma errada e sair fazendo grandes negócios de forma desenfreada e você não ver a margem de lucro da sua empresa, a ponto de ter que passar por situações, às vezes de recuperação judicial, às vezes de fechamento, às vezes de vários outros problemas, às vezes de passar negócio para outras pessoas. Eu já vi, gente, só para contar mais um exemplo, eu já vi de um amigo meu pessoal que trouxe um investidor para dentro da empresa, tá? da incorporadora, da loteadora dele, e ele teve que deixar um empreendimento completamente entregue, que ele já tinha feito no passado, pronto, com a carteira rendendo, com os lotes pronto, com o termo de verificação e conclusão de obra pronto para o investidor. Porque ele não deu conta, porque o custo operacional, as vendas, a necessidade da gestão de carteira, isso tudo foi minando o resultado do investidor. E o investidor quer rentabilidade, ele só quer isso, entende? Então é isso aí, fica a dica, qualquer coisa eu estou aqui, hein?